Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, tá? Eu sou a Mônica Nascimento e hoje a gente vai falar um pouco sobre ego, sobre de que forma o ego pode interferir, tá? Positivamente ou negativamente, o que é o ego, de que forma ele está presente no nosso dia a dia e principalmente como que ele interfere na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, tá? No nosso trabalho, no contato com nossos colegas, tá? Então, assim, eu vou definir aqui para vocês o conceito de ego segundo Freud, tá? Era aí o terapeuta apaixonado pela mente humana, e ele que desenvolveu a psicanálise, tá? Então, Freud é o pai da psicanálise. E dentro das teorias dele, né, dos estudos de Freud, ele classifica o ego como uma parte da nossa personalidade, tá? E ele junta três componentes, três consciências, ele fala isso, tá? Existem três consciências que juntas vão integrar uma parte do que nós somos, de como nós enxergamos o mundo, a partir de quais pontos. E essas três divisões, esses três componentes, um deles é a consciência de ID, tá? ID, que se chama, que é uma consciência mais primitiva, gerada mais na infância. Na verdade, quando você já nasce com o ID, né? Com essa consciência de sobrevivência, até de imediatismo, de adquirir as coisas no mesmo momento, né? Tem mais relação com a fisiologia, com algumas, como eu posso chamar? Algumas particularidades do nosso corpo e necessidades fisiológicas também, tá? Segundo é o ego ele chama como uma parte uma personalidade assim mais racional, tá? Vai ter uma relação mais racional com o nosso meio externo, com a nossa forma de interpretar o mundo. É muito mais superficial, vamos chamar assim, é mais do que nós vemos, tá? Mais do que a gente interpreta. E vai ter ali o terceiro ponto, que é o superego. O superego tem uma relação com a moralidade, ou seja, com moral, os valores passados para esse indivíduo ao decorrer da vida, a programação da mente dele, e a partir daí, uma junção desses três componentes, a gente vai ter uma influência muito grande no nosso ego. Então, o ego, sim, é uma consciência, tá? É uma parte dessa consciência que vai definir, de certa forma, a nossa personalidade. Então, o que definir essa personalidade nos ajuda? Nos ajuda a entender qual desses níveis, né? Qual desses componentes estão dominando a nossa mente para a gente agir do jeito que a gente age. Por exemplo, o ego ele pode estar predominantemente sendo um ego julgador, uma pessoa que se diz superior, talvez, pelos seus princípios morais, ela não fazer nada de errado, né, na concepção dela, porque ela foi instruída dessa forma. Então, quando ela vê algo, né, que não seja compatível com o que ela moralmente acredita que seja certo, ela julga, ela critica, e isso aí você vai ver que o ego dessa pessoa pode ter uma interferência muito grande desse componente de superego, tá? Dessa outra consciência que a gente já falou. Ou você pode ter uma consciência muito mais imediatista, tá? De impulsividade, uma coisa bem mais impulsiva, esse componente do id, que é essa coisa primitiva, essa questão que a gente já nasce com essa necessidade, tá? De expressar para o mundo que a gente tá com alguma necessidade, ou seja, o bebê, ele chora para a mãe ir até lá e ver se ele tá com fome, ver se ele tá com sede, ver se ele tá precisando de alguma coisa, se ele tá com dor. Então, existem formas, tá? Essa expressão do bebê, no caso, eu ia falar afeto, do bebê com o meio externo, através dessa consciência. Isso é extremamente normal, tá? Agora, o que a gente vai falar aqui é o desequilíbrio desses três, tá? E como que o ego, ele influencia no nosso meio de verdade mesmo, de forma bem prática. Por exemplo, na teoria do Freud, né, em uma dessas teorias dele, na continuação,
Tem a questão do egocentrismo. Você já deve ter ouvido falar de uma pessoa egocêntrica, ou seja, que tem o ego muito exacerbado, uma pessoa que se considera melhor do que as outras. Ou seja, nada mais pro Freud é o ego do que uma visão que eu tenho de mim. A própria visão que nós temos de nós mesmos. Se eu sou muito bom, se eu sou muito ruim, se eu sou razoável, eu sou mais ou menos, eu não sou tão bom assim. Entendeu? E você vai vendo que dependendo do nível desse ego, a autoestima da pessoa vai estar o tempo inteiro sendo afetada, ou para cima, né, ou para mais autoestima ou para menos autoestima. E a partir daí você vê uma distorção. Isso acontecendo em círculos, sabe? A pessoa geralmente que tem estima baixa, ela tem o ego muito distorcido, ou seja, a visão que ela tem dela mesma não é boa. A autoimagem dela está entrando aí, nesse momento. Então, assim, existem algumas coisas que a gente precisa saber, né, entender, para a gente aplicar no nosso dia a dia, para a gente não cair nas armadilhas do ego. Muitas vezes a gente não entende por que alguém que não fala alguma coisa, não dá um elogio que a gente gostaria de ouvir, ou a gente não consegue aquele prêmio que a gente tanto queria, nada mais é do que para satisfazer o ego da gente, ou seja, um lado nosso que quer ser visto, um lado nosso que quer ser lembrado, um lado nosso que quer ser exaltado, porque talvez você tenha essa necessidade, ou por ausência, né? Você foi muito, o tempo todo na vida teve uma estima muito baixa, então você agora quer isso para você transformar ou não, ou o contrário também, tá? Você pode nunca ter tido isso na vida e também já olhar e falar, isso não é para mim. Você vê que o ego ali vai estar diferenciado em determinados tipos de pessoas. E isso, o que isso nos ajuda? Nos ajuda a saber como lidar tanto com a gente nos nossos momentos de dor, tá? Porque a gente quer se transformar, a gente quer crescer, a gente quer ampliar nossa consciência. Isso nos ajuda a entender isso, tá? Nesses dias sofridos que a gente passa muitas vezes trazendo questionamentos para nossa mente, procurando por respostas que sejam satisfatórias e amenize esse nosso lado que é o ego, tá bom? Então, assim, muitas vezes, a gente quer coisas, a gente quer aparecer com objetos, com pessoas, para simplesmente satisfazer um lado da nossa vida que tá faltando, que não foi bem preenchido em algum momento, e a gente fica alimentando isso pela vida. Então, a gente vai falar desses tipos, tá, de consciência, desses 3 tipos que compõem a personalidade de uma pessoa, a identidade. A gente consegue olhar o ego de alguém e identificar algumas coisas. Não é criticar, não é você julgar, tá? É identificar, é a palavra certa. Você identifica que talvez aquela pessoa ela tenha a necessidade de aparecer um pouco mais por algum motivo dela. E isso é extremamente, a gente está aqui para respeitar, tá bom? Mas isso nos ajuda até mesmo no nosso consultório. Quem é da área da saúde, que atende um paciente, consegue muito mais uma empatia, um altruísmo ali, aquela troca com o paciente, quando ele consegue ver de uma forma mais ampla uma situação, amplamente o paciente como um todo, né? Saindo da questão só física, entrando na questão mental e na questão espiritual. E aí você consegue um resultado maior e satisfatório. Então, o ego, sim, é uma parte, tá? Um componente que vai ajudar a construir a personalidade de uma pessoa. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre esses pontos, tá? E destrinchar eles direitinho para você. Então, para a gente falar sobre ego, né? Sobre o que meio que controla a gente um pouquinho, a gente vai precisar aprofundar um pouquinho, tá? Na personalidade humana, um pouquinho de como ela é construída a partir da psicanálise, tá? Que é as teorias do Freud, né? Tudo que ele desenvolveu. Gente, eu não quero ser especialista em psicanálise aqui, nem sou expert para isso, tá? Mas eu preciso citar esses componentes para poder gerar um melhor entendimento, tá? Os componentes da personalidade são 3, tá? Devido ao Freud, né? O que ele traz pra gente.
de relação do ego. Então, ele é dividido em 3 partes, tá? A gente vai ter a id, né? Chamado de id mesmo, que vai ser desenvolvido no inconsciente, ou seja, quando a criança nasce, quando você nasce, você já vem com esse id embutido aí na sua caixinha de função. E o que acontece com esse tipo de personalidade aqui, tá? Do ego, esse componente, né? Ele é um componente, além de ele ser extremamente inconsciente, até eu desenhei um iceberg aqui para a gente poder ver a imersão e essa divisão. Além de ele ser inconsciente total, ele é extremamente primitivo. Então, é um dos componentes da nossa personalidade primitivo. O que isso quer dizer? Ele vem embutido como sentido de sobrevivência também, inicialmente, tá? Ele está muito atrelado a um prazer imediato, que a pessoa, por isso que é primitivo, tá? Ele é lá no começo da vida. Você vai ver crianças mimadas também, usando muito esse id, ou seja, uma coisa que ele quer de qualquer jeito, ele quer para ele não sabe como obter, mas ele chora, ele faz de tudo, pirraça, e você vai encontrar adultos ainda com esse tipo de comportamento bem presente, né? Como se não tivesse desenvolvido muito bem os outros componentes da personalidade. Então, assim, por que é interessante você entender isso? A importância de você entender essa subdivisão é para você entender que eles estão aí, eles existem, tá? Eu tenho o id, mas não tenho o superego. Não, você tem todos esses, tá? Vou falar um por um, porém, você vai estar predominantemente com mais funcionalidade em um deles. O ego em si, ele lida com a realidade atual, tá? O nosso dia a dia, as coisas que a gente tem relação direta e tem a ver com o consciente e o inconsciente também. Então, ele tá aqui, né, no iceberg, ó, ponta, metade dele tá para dentro, metade está para fora, porque o ego é como se fosse o eu atual, tá? Esse eu aí que a gente expressa no mundo externo. E o superego, ele está muito relacionado a padrões morais, tá? O senso de certo ou errado, deixa eu virar aqui um pouquinho. O senso de certo ou errado, tá? Que vai variar de pessoa para pessoa. Diretrizes, ele dá para você respaldo, tá? Diretriz para você fazer um julgamento até, baseado no que você foi estimulado, né? Como você foi culturalmente cultuado. Então, esse componente aqui, ele basicamente é formado a partir dos 5 anos de idade, segundo Freud. Então, eu coloquei uma palavrinha só, tá? Para cada um deles, para a gente entender como cada um funciona. Ou seja, você vai ter o id com uma relação direta aqui com compulsividade, tá? Uma coisa mais imediata, um prazer, aquela pessoa que quer, e se não for cumprido, essa é aquela pessoa que fica com ansiedade ou tensão, tá? Isso é normal para uma criança quando ela tá com fome, quando ela tá com alguma necessidade dela primitiva aqui, ó, e ela não consegue se comunicar. Ela usa vários artifícios, né? O choro é um deles, para poder identificar ali, sinalizar que alguma coisa não tá bem ou tá precisando de alguma coisa. Então, assim, o ego tem relação com a racionalidade, tá? O que você tá aqui no seu meio externo, e aí você até tem uma compulsividade, mas aí você para e vem o superego e fala: opa, isso não é moral. Você não pode fazer isso. E aí você trava. E aí, o que é interessante de a gente entender aqui? Quando você tem um desses, tá? Quando você tem um desses dois em evidência, ou seja, muito alto, ele pode trazer danos para você no seu dia a dia. Você não sabe explicar por que você age do jeito que você age. E aí, agora que eu vou explicar isso um pouco melhor. Então, olha só, pessoal, quando a gente fala de id, ego, superego, a
a gente precisa entender um pouco mais as particularidades deles, tá? Quando a gente traz isso para a nossa prática, nosso dia a dia, você vai agora, de repente, tentar conseguir, na verdade, tentar não, vai conseguir identificar melhor os padrões, tá? De personalidade dessas pessoas, das pessoas em si, até mesmo o seu, principalmente o seu. Mas, por exemplo, uma pessoa que é extremamente imediatista. Vamos dizer que a pessoa veja o vizinho chegar com um carro novo, tá? Vamos chamar assim. A pessoa chega, vê o vizinho chegar com um carro novo, e daqui a pouco ela tá na cabeça dela, eu quero um carro, eu acho que eu vou comprar um carro, e aí começa a falar para a esposa que quer um carro, começa a falar para a mãe que quer um carro e tal, começa a olhar o carro, quando vê, menos esperar, a pessoa chegou com o carro lá, sem você ter a mínima noção que ele faria aquilo, porque dentro dele ele tem esse lado de impulso, né, de ser impulsionado a fazer a realizar alguma atitude por conta dessa personalidade um pouco mais primitiva. É a pessoa que de repente age sem pensar, é a pessoa que não mede consequências, ela quer realizar um desejo que ela está tendo naquele momento, ela quer realizar um momento dela de prazer. Às vezes, muitas vezes, um prazer momentâneo, tá? Isso não quer dizer que seja um carro, não, mas pode ser, de repente, até com comida mesmo, né? A gente vê pessoas com esse tipo de atitude porque quer um prazer imediato, de repente, para sair de um padrão, de uma tristeza. Ou tem gente que é viciado em outros tipos de coisas, tá? Tem diversas pessoas que vão usar esse lado primitivo, tá? Muito mais do que o lado racional, tá? Porque o ego mesmo, o eu de agora que estou aqui falando, o meu lado racional, ele veio para equilibrar isso, né? Para a gente ter ali um equilíbrio entre o impulso, esses impulsos primitivos e o superego, que é aquela moralidade, são os valores e tudo que a pessoa foi programada até aqui. Então, quando a pessoa também é uma pessoa que julga demais o outro, julga, ela tem uma solução para tudo, tudo dela é um pouco melhor, ela consegue ser melhor, sei lá, a atividade que ela pratica é melhor. Tem o lado do superego que, de uma certa forma, motiva a pessoa a ter esse padrão de comportamento, entendeu? Mas, por exemplo, a crítica e a moralidade em excesso, você vai ver pessoas extremamente rígidas, né? Pessoas que têm mais dificuldade de ser espontâneas, de fazer uma brincadeira, de rir com qualquer coisa. São pessoas muito que querem ter controle de tudo, né? Esse superego são pessoas que querem comandar as coisas do jeito dela. Se não for do jeito delas, não é tão bom. Se não for da forma que ela acha, aquilo ali não serve, entende? Então, assim, a importância de você saber disso na sua vida é porque você identificando o seu padrão, se você está em equilíbrio com esses componentes da sua personalidade, você vai ver que, sim, às vezes você tem impulso, vontade de fazer uma coisa, mas você pensa e fala, mas eu não preciso disso agora não, vou pensar, vou segurar um pouquinho. Ou se você tem o padrão do superego, que a todo momento não faz nada também. Critica demais, fala, não é a hora, isso não é pra mim, não tá agora, não, e tal, sempre se acha certo, né, com a razão. E aí você vai ver pessoas realizando menos as coisas por conta desse excesso de moralidade, excesso de conceitos criados na cabeça dessa pessoa, entendeu? Então, muitas das vezes, esse tipo de pessoa mais rígida, ela vive menos a vida, ela tem um padrão muito mais fechado. E isso não é bom em que momento? Não é bom quando a pessoa precisa, de repente, transformar a vida dela e aí ela quer fazer um curso, fazer uma viagem, o tempo inteiro ela é guiada por esse superego que fica ali buzinando na cabeça dela, não, isso não é para você, isso aqui não é certo, você tal, e se preocupa demais com a opinião dos outros.
Quando você identifica qual o padrão que você tá, se você tá em equilíbrio, beleza, maravilhoso. A ideia é a gente ser equilibrado, só que também, ao mesmo tempo, a gente não é equilibrado o tempo todo. Vai ter um dia que você vai ter um impulso e falar, eu tava a fim de comprar isso aqui há muito tempo, isso aqui vai me ajudar nisso, nisso, nem foi lá e comprou. Entendeu? Não tem nada de errado com isso. A questão, o grande lema, grande questão que vem à tona é você não ser guiado, você não ser escravo de impulsos e nem ser escravo de rigidez, de padrões rígidos que não deixa você viver e nem que faz com que você seja inconsequente, padrões, né? E aí entra o ego, que é o lado racional, ou deveria ser. Só que o ego, ele é sempre influenciado por esses dois componentes. O que você é interessante você estar desperto é se você está muito mais elevado para um padrão do que para o outro. E aí você tem um desequilíbrio importante que pode estar trazendo vários problemas para a sua vida. Por exemplo, vamos dizer que na sua família você tenha, sei lá, um irmão, uma mãe, um irmão, e toda vez que o seu irmão vai na sua casa com a sua mãe, ele não mora lá, e ele vai e a sua mãe super elogia o curso que ele está fazendo, está trazendo benefícios para a vida, e você tem a necessidade de repente, até inventar uma mentira para também receber um elogio dos seus pais, porque você tem o impulso ali daquele elogio, ou de ser reconhecido, ou de viver aquele momento ali, entendeu? São impulsos que muitas vezes você parar para pensar, você não sabe nem por que você fez, tá? E de contrapartida, isso pode acontecer no seu trabalho, tá? Um profissional que realmente está se destacando e você começa a querer passar à frente dele, assim, mas não de forma querendo aprender também, ser bom profissional não, mas você tentando fazer alguma coisa ali pelo seu impulso, fazendo uma fofoca para o chefe, fazendo uma fofoca dele para alguém, trazendo algum transtorno para ele, para que ele não seja ali um ponto uma pedra no seu sapato, né? Vou chamar assim. Então, assim, isso tudo, você vai ver que você só está agindo por conta do seu ego, porque o seu ego está dominando ali. O ego e com os componentes que a gente já falou, vão estar dominando a sua vida, vão estar fazendo de você refém. E o ego não é para isso, tá? O ego, em todos os momentos, quando a gente falar de física quântica, de transformação da quântica, você vai ver que muitas das coisas que você quer, que você almeja na sua vida, bota no laço. Por que você quer isso? Você realmente quer? Tudo bem, você tem direito de ter tudo, porque você é um co-criador, você é um filho de Deus com poderes dados a você a partir da permissão de Deus, quando você veio ao mundo. Agora, se você quer uma coisa, um objeto, um lugar, uma viagem, sei lá, um tipo de relacionamento para impressionar as outras pessoas, porque você se alimenta, tá? Desse padrão, desse ambiente de supervalorização, você precisa rever um pouco os seus conceitos para você não se tornar um prisioneiro se você já não é um prisioneiro desse padrão, tá? Porque em algum momento isso vai ser um pouco incômodo, isso vai chegar na sua vida de uma forma muito forte. Imagina você passar uma vida para agradar os outros e receber elogios das outras pessoas. Você vai sentir um vazio. Em algum momento na sua vida, a sua essência fica para trás. Então, a importância de você entender o que é ego, o que não é, sabe? Quando você precisa pedir uma desculpa, quando você precisa aceitar uma desculpa, e você nem tem por que não perdoar, mas dentro de você existe um ego que fala, não, você não deve, e aí você quer manter aquele padrão. Isso te interfere na sua vida em vários momentos, em vários pontos, quando você não está usando o lado consciente da sua mente, tá bom? Então, isso é uma forma funcional, prática de você avaliar as coisas. Você identificar uma questão em uma outra pessoa, por exemplo, no seu paciente, se você trabalha com a área da saúde, se você identificar, você tem muito mais facilidade de lidar com aquela pessoa, tá? Você não precisa criticar, julgar, dizer que tá vendo, você vê e toma as atitudes corretas para poder lidar melhor
com o ser humano, que é muito complexo, tá? Eu não tô aqui, gente, de forma alguma querendo ser psicanalista, tá? Eu tô usando ali a teoria do Freud, de todos os estudos que ele trouxe pra gente, para poder trazer isso para nossa transformação quântica. Porque a partir dessa transformação consciente, a gente consegue coisas muito grandiosas, ok? Então vamos continuar. Então, gente, depois de a gente falar do ego, né, de uma forma geral ali, os componentes, né, a subdivisão, eu fiz uma ilustraçãozinha aqui para a gente poder entender na prática, né? O meu Homer ficou meio torto, não sou muito boa desenhista não, mas eu ilustrei aqui como se fosse o id, né, que é definido como a parte mais compulsiva, impulsiva da nossa personalidade, né? Que é aquela parte mais primitiva, como eu falei no início, que faz a gente ir atrás de um prazer imediato, tá? Faz a gente estar ali agindo de forma muitas vezes errada para atingir um desejo, de uma forma não tão, vamos dizer assim, ética, talvez, imoral. Não importa, porque esse componente do ego aqui, né, da personalidade da pessoa, do ser humano, ele não está preocupado com julgamento, ele não está preocupado com nada, tá? Ele está preocupado em satisfazer um desejo. Então eu coloquei aqui o mal, né, que é entre o bem e o mal que a gente fica, com aquelas vozes dentro da gente. E o bem seria o superego, tá? Que é definido aí pela moralidade. Aquela moral que você carrega desde criança, né? Que geralmente é formada a partir dos 5 anos de idade ali. Então você carrega isso na sua vida e isso te ajuda a fazer decisões, a tomar decisões, escolhas. E o ego mesmo, que tem relação com a racionalidade, com o eu de agora, com a interação com o mundo externo, né, no momento atual, ele é definido como a pessoa mesmo. Ele é racional, né? E aí fica a vozinha, vamos chamar do bem, e a vozinha, vamos chamar aqui do mal. Isso, para você entender, né, essa teoria aí, essa explicação, comprovação de Freud, isso nos ajuda a entender, por exemplo, se a sua moralidade ela é muito rígida, tá? Você foi criado num ambiente extremamente rígido, com valores muito congelados, e você é uma pessoa extremamente difícil de ser espontânea, tá? Como uma criança costuma ser. A criança, ela quer um doce, ela quer, ela chora, ela esperneia até ela conseguir, e muitas vezes ela consegue, né? Porque é um instinto que vem já da gente, como eu expliquei lá no início do vídeo. Então, assim, quando a gente entende que a gente tem essa subdivisão aqui, que eles juntos vão interagir para aí sim criar e dar forma à nossa personalidade, a gente entende que o ego sim ele é importante. Ele é importante, ele não é uma coisa que a gente pode tirar de cena, tá? O meu ego, não, você tem que entender se o seu ego tá mais para cá ou mais para cá, né? Sem moralidade nenhuma, impossível, querendo só satisfazer suas vontades, ou se o seu ego ele tá num ponto de moralidade muito rígida também. O ideal é a gente ter um equilíbrio desses dois para que a gente possa ter um equilíbrio do ser. E aí é que tá. A partir desse momento que você equilibra os dois, você consegue viver, né? Você julga menos, né? Você tem menos impulsividade, você cai menos nas armadilhas do dia a dia. E aí você consegue ter o equilíbrio para o seu ser. Isso vai interferir em várias áreas da sua vida, não só na área profissional, tá? Mas isso interfere em tudo. Porque aí você vai ter uma característica única com o equilíbrio desses componentes da personalidade, tá? Isso a gente falando do ego, claro. Então, pessoal, o que que acontece? Agora, a gente falando um pouco mais sobre o id, né? Falando da estima ao contrário, da pessoa que não tem o ego equilibrado, que ela não atende também os seus desejos de forma, talvez não instantânea, né? Igual esse lado da consciência primitiva traz, mas sim, você ter vontades e não satisfazê-las, né? Você ficar sempre
afundando, jogando sempre para baixo as suas necessidades, a sua vontade sim de ter prazer de formas específicas do seu jeito. E aí você não alimenta, você não, como eu posso chamar? Você não traz isso para a realização, você pode trazer uma frustração e você pode trazer consequências muito grandes, porque se você sempre deixar o seu superego na moralidade, né, o tempo todo falar no seu ouvido que não, isso não é bom, isso não é para você, isso você vai acontecer isso e isso, se você fizer tal coisa, você acaba não vivendo uma vida verdadeira, tá? Você vive em torno do que o outro vai achar de você. Porque essas pessoas com excesso de moralidade, nada mais nada menos, elas estão pensando no que o próximo, do que a pessoa que está do outro lado vai achar dela. Quando vê ela fazendo tal coisa que para ela, né, para a própria pessoa, aquilo ali é imoral. E aí você vira um escravo, se você não entender isso, você vira um escravo dos seus desejos não atingidos ou atingidos pelo ego, tá? Então, quando você vai ver pessoas o tempo inteiro fazendo coisas que não fazem sentido para você, na sua percepção, tá? Tanto de moralidade quanto de realizações, porque a pessoa tem uma percepção ou uma moralidade diferente da sua, né? A pessoa culturalmente ela foi criada, foi incentivada a ter outro tipo de raciocínio, ou com muita liberdade, diferente de você, que foi extremamente reprimida, uma pessoa reprimida, e você fica projetando suas moralidades, as suas questões do superego no mundo, tá? E isso é fácil de reconhecer, tudo bem? Então, essas pessoas que também não realizam, tá? Elas, talvez por medo de críticas também, né? Entra a questão do ego, mas também por elas não se verem capazes, ou seja, a autoestima dela é muito baixa. Então, ela é uma pessoa pouco realizadora, ela prefere ficar quietinha na dela, ela prefere ouvir mais a voz ali da razão, né? Do ego presente, né? Olhar, acionar o superego e falar, ó, isso aí não é moral para você. E aí a pessoa volta para a caixinha e ela não realiza várias coisas das quais ela tem vontade. Nem tudo do prazer imediato é uma coisa, vamos chamar assim, prejudicial, né? Às vezes você quer fazer uma viagem, às vezes você quer experimentar uma refeição nova, que é um pouco mais caro, e aí você quer fazer aquilo de qualquer jeito, porque você viu alguém fazendo. Se dê também a oportunidade de fazer algumas coisas e experimente, né? Tem experiências. Porém, o que eu tô pregando aqui, que eu tô trazendo, é a relação de a gente não deixar ser dominado por esse tipo de consciência o tempo todo. Toda hora eu realizo um desejo, toda hora eu vou lá, tenho vontade, vou lá e faço. Toda hora que eu quero, a coisa precisa acontecer do meu jeito. E aí você vira um escravo disso também, porque você quer satisfazer, tá? Uma consciência primitiva, uma questão de primitividade, quando você ainda a gente tá lá atrás, ó. Então a gente precisa sim disso, mas a gente precisa do equilíbrio, tá? E o ego mesmo, a imagem que a pessoa tem dela, vai ter influência desses dois componentes aí da consciência. Então, isso é de extrema importância para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Você vai ver que na física quântica, quanto mais você entender o que é ego, o que é você, o que não é você, o para que você está fazendo aquilo, mais longe você vai, tá? É dolorido inicialmente você deixar uma coisa para trás, porque aquilo não faz sentido para você, tá? Às vezes você vai comprar um carro, por exemplo, de 200 mil reais, tá? Você comprou, vou comprar, é a minha vontade, é o sonho da minha vida. E aí você vai lá, faz aquela compra e você tem aquilo, você vive aquele momento intenso e tal, daqui a pouco você começa a ver que aquilo ali, na verdade, não é o que você pensava, não trouxe a alegria que você realmente esperava, você depositou todas as suas fichas naquilo, e aí você começa a se sentir frustrado, e continua procurando outra coisa para fazer, daqui a pouco é outro carro, outra viagem.
Não que seja ruim comprar um carro de 200 mil, claro que não. Tem mais é que comprar mesmo. Ainda mais se você quer, tem vontade, tem dinheiro para isso. Agora, o que eu tô querendo dizer é para você não não se deixar, né, ser movimentado na sua vida através desses desejos repentinos, dessas vontades imediatas, dessas coisas que a gente tem que cumprir, tem que ser do seu jeito, tem que ser de uma hora para outra. Isso não passa de nosso lado ali primitivo aflorando e tomando as rédeas da nossa vida. Isso é um tipo de coisa que a gente precisa estar consciente, senão a gente não consegue combater, ok? Isso é muito importante. Então, olha só, pessoal, primeira coisa que eu vou falar para você poder dar o próximo passo aí nessa grande transformação quântica, tá? Primeiro você precisa identificar qual padrão você repete, qual padrão que coordena, que comanda as suas atitudes. Se você é aquela pessoa extremamente imediatista, tem que ser desse seu jeito, tem que ser agora, tem que ser do jeito que for, mas é agora, eu preciso disso, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. Ou se você é aquela pessoa extremamente guiada pelo superego, tá? Você julga, você é extremamente julgador, você toma atitudes com muito cuidado ali, pensando no que pode acontecer o tempo todo, o que vão falar de você, porque isso não é moral, isso não é ético, isso não sei o quê. Não que seja ruim, tá, gente? Mas tudo ao extremo não é bom. Quando você tá tanto no superego, né? Você tá nessa racionalidade, na verdade, nessa moralidade excessiva, você não consegue nem ser espontâneo. Você é uma pessoa que você brinca, dá aquela risada, mas você não vê uma pessoa solta, sabe? Uma pessoa alegre, uma pessoa livre, uma pessoa liberta. É uma pessoa previsível até. É fácil de prever o que esse tipo de pessoa está pensando, o que ela vai falar, qual é o comentário dela a respeito de um assunto, entende? Então, assim, eu acho que é importante você entender qual ponto você está, tá? Se você está mais voltado para suas necessidades imediatas ou se você está mais na moralidade e no julgamento. Esbarrei aqui, gente, desculpa. Ou no julgamento. Para partir disso, a gente conseguir trazer a sua personalidade, seu equilíbrio, tá? O que você vai fazer? Depois que você identificar se você está mais na moralidade ou na primitividade, você, na impulsividade, tá? Vou chamar assim, você vai observar o porquê você faz isso. Por exemplo, vamos lá, dica prática, rápida. Se você reproduz um padrão de moralidade o tempo inteiro, é rígido, por que você faz isso? Seu pai fazia isso? A sua mãe era assim? Você foi criado por alguém dessa forma? De que forma você teve o primeiro contato com esse tipo de atuação, né? Essa personalidade, tá? Você vai ver pessoas que se julgam tanto, elas se maltratam tanto com esse excesso de moralidade que ela deixa de viver momentos incríveis na vida dela. Tá? Às vezes a pessoa ela não consegue lidar com uma nota numa prova que ela não esperava, por exemplo. Então, se ela tirou 9,5 em uma prova, ela sofre, porque podia ter sido mais, ela estudou para tirar 10, ela não aceita o 9, o 9,5 é sofrido, e ela fica ali, ela não consegue curtir, ela não consegue aproveitar os momentos bons da vida, enquanto o outro que tirou 7, 6, 5, tá rindo, feliz e contente, ou seja, ele só queria passar. É lógico que os extremos, de uma certa forma, não é o ideal. O ideal é o equilíbrio. É o equilíbrio para você julgar menos, tá? Porque quando você julga menos, você tem muito mais empatia, você tem muito mais altruísmo, você se coloca no lugar do outro, você consegue viver melhor e ajudar, principalmente os profissionais que trabalham na área da saúde. Você precisa ter esse tipo de comportamento bem claro em você para você poder identificar no seu paciente e poder ajudar, não para julgar, mas para você, muitas vezes, não precisa verbalizar a ele o que você enxergou, mas é muito mais fácil de você lidar com as pessoas. As pessoas
cada uma tem um jeitinho de ser lidado, tá? De facilidade de você acessar. Então, assim, e essa é uma dica incrível que vai funcionar na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento com as pessoas de uma forma geral. Primeiro entenda você, primeiro entenda a imagem que você tem de você, se a sua estima é muito alta ou muito baixa, tá? Essa estima baixa é extremamente ruim, tá? Leva a pessoa à depressão, é uma pessoa que pouco realiza na vida. E isso pode ser revertido a partir de uma expansão da consciência. O que é expansão? A partir do momento que você entende o que está acontecendo. Você não vira só um reprodutor, você vira uma pessoa que analisa. Você analisa as situações e toma a atitude correta devido ao que você acredita. Tá bom, gente? Então, assim, espero que esse vídeo ajude. É um vídeo incrível, tá? Sobre ego. E a gente poderia estar aqui falando horas sobre ego, tá? Mas acho que o principal, o mais importante que vai ajudar você ao seu crescimento já foi passado aqui hoje. Tá bom? Um grande beijo e até mais.